Olá, amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso material escrito sobre progressão geométrica. A gente vai ver agora a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, tá? Vamos aqui para a lousa. Soma dos termos da PG infinita, S. Então, como eu disse a vocês, em que caso a gente vai somar os termos de uma progressão geométrica infinita? A gente só vai somar termos de uma progressão geométrica infinita quando essa sequência, quando os elementos dessa progressão geométrica convergirem para um determinado valor. Como no exemplo dado na aula anterior, um quadrado de área 1 metro quadrado, quando eu somo todos esses pedacinhos, obrigatoriamente a soma desses pedaços que representam essas áreas achuradas tem que dar 1. Então, é uma utilização aqui de limites, tá certo? Essa sequência, ela tende a 1. Joia? Mas, Rivelino, a nível de ensino médio, como é que a gente vai fazer? Bem, a nível de ensino médio, né, você vai só aplicar essa formulazinha. Você não vai se preocupar em demonstrá-la, tá certo? Você só vai entender que essa fórmula, ela calcula para onde uma determinada sequência converge. Então, a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita é dada por essa expressão. A1, que é o primeiro elemento da sequência, sobre 1 menos Q, onde Q é a razão. Mas, Rivelino, como saber se essa sequência converge ou não? Como é que eu sei que uma determinada sequência vai convergir ou não? Pela razão, tá certo? A condição para ela convergir é quando a razão for menor que 1 ou maior que menos 1. Quando você tiver uma razão entre menos 1 e 1, é porque essa progressão converge para um determinado valor e você pode usar essa formulazinha. Joia? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, né? Calcule a soma dos termos das seguintes sequências. Então, você tem aí 3 sequências, A, B e C. E eu quero a soma dos termos de cada sequência dessa daí. Primeira, 2, 2 quintos, 2 25 avos, 2 125 avos. Segunda, menos 3, menos 1 terço, menos 1 nono. Terceira, 5 menos 1 quinto, menos 1 sobre 25. Então, vamos calcular a soma dos termos dessas sequências. Primeira, item A. O item A, a sequência é 2, 2 quintos, 2 25 avos, 2 125. Deixa eu apagar aqui, né? Pontinho, pontinho, pontinho. Rivelino, e aí, como é que eu calculo a soma dos termos dessa sequência? Bem, calcular a soma dos termos dessa sequência é dizer para onde é que ela converge, para que número essa sequência converge, tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo dessa sequência? Então, vamos ver onde é que essa progressão geométrica, ela começa. Se ela começa no 2 ou se ela começa no 2 quintos. Então, para eu saber onde ela começa, eu vou calcular a razão. Que é a razão? Pega 2 elementos vizinhos, o da frente dividido pelo de trás. Então, 2 quintos dividido por 2, se você fizer, você vai encontrar 2 décimos. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, você vai achar 2 décimos, que é a mesma coisa que 1 quinto. Então, se isso aqui é uma progressão geométrica, e ele diz no problema que é, só estou verificando se começa no 2, a razão dela vai ser 1 quinto. Vamos testar, né? 2 vezes 1 quinto dá 2 quintos. 2 quintos vezes 1 quinto dá 2 sobre 25. 2 sobre 25 vezes 1 quinto dá 2 sobre 125. Então, realmente é uma progressão geométrica de razão quanto? De razão 1 quinto. Beleza, Rivelino. E agora? Bem, agora nós já achamos a razão. Vamos relembrar como é que a gente calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. S é igual a A1 sobre 1 menos Q.
Ora, S igual a 1 menos Q, eu só preciso de duas coisas. Do primeiro termo e da razão. O primeiro termo é fácil, né? Já está ali. O primeiro termo é 2. E a razão, como nós vimos há pouco tempo, vale 1/5. Se você pegar cada elemento desse e multiplicar pelo 1/5, você vai encontrar o elemento da frente. Então agora é muito simples, ó. Soma dos termos dessa progressão. A1, que é 2, sobre 1 menos 1/5. Então, como é que fica? 2 sobre 1 menos 1/5, você pode usar número misto. 5 vezes 1, 5. 5 menos 1, 4. Então vai ficar 4/5. Agora eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. 2 vezes 5/4. Se você simplificar esse 2 com esse 4, como é que fica? 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então você vai encontrar 5 meios. Ou seja, a soma dos termos dessa progressão geométrica é igual a 5 meios. O que é 5 meios? Bem, se você dividir o 5 por 2, 5 dividido por 2 é 2,5. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda essa parte aqui, ó, 2/5, 2,25, 2,125, ela converge para meio. Porque para eu somar com 2 e dar 2,5, é porque isso aqui converge para meio, tá certo? Então, soma dos termos dessa progressão geométrica, 5 meios, ou simplesmente 2,5, tá certo? Vamos lá para o item B agora. Qual é a sequência do item B? Vamos escrever. Item B diz menos 3, menos 1, menos 1/3, menos 1/9, e aí vai. Pronto, tem uma progressão geométrica cujo primeiro termo é menos 3, o segundo menos 1, o terceiro menos 1/3 e o quarto menos 1/9. Então eu quero saber a soma dos termos dessa progressão. Ora, é uma progressão geométrica infinita, né? Ó. Logo, a soma dos termos vai ser dada por A1 sobre 1 menos Q. O que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo e da razão. Então, vamos lá. Primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é menos 3. Beleza, Rivelino. Quem é a razão? Ora, como é que eu calculo a razão na progressão geométrica? Pego dois termos vizinhos, o da frente dividido pelo de trás. Então você vai ter menos 1 dividido por menos 3, menos com menos na divisão dá mais, então a razão vai ser 1/3. Então pronto, eu tenho o A índice 1 e tenho a razão. Agora é só substituir. S igual a A índice 1 menos 3 sobre 1 menos a razão. Opa, a razão é positiva, né? Então não precisa ficar entre parênteses, não. Então, é A1 é menos 3 sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? 1/3. Então vai ficar menos 3 sobre 1 menos 1/3. Como é que eu calculo? Pego 3, multiplica por 1, tira 1. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então vai ficar 2/3. Usando frações, né? Ó, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Menos 3 vezes 3 meios. Então você vai ter aqui quanto? Menos 9 meios. Menos 9 meios. Ou, se você quiser,
4,5, tá certo? Ou menos 4,5. Beleza, Rivelino. Olha, pessoal, menos 3 com menos 1, só esses dois já dão menos 4, né? Ó, é porque essa outra sequência aqui, ó, converge para meio, para dar menos 4,5, né? Então tá aí a soma dos termos dessa progressão geométrica infinita. Menos 4,5. E agora, Rivelino? Agora vamos para o item C. E é o item C, vamos lá. Escrever, né? Ó. O item C é 5 menos 1, 1/5, menos 1 sobre 25. E aí vai. Beleza, Rivelino. Progressão geométrica infinita. Ele apresentou aí 4 termos. Então vamos lá calcular. Lembrando, para calcular a soma dos termos, deixa eu colocar de azul, tá certo? Para eu calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, eu preciso de A1 e da razão. Essa é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, bora lá. Rivelino, quem é o A1? Ora, o A1 é fácil, é só olhar e dizer. O A1 vale 5. Beleza. Quem é a razão? Ora, a razão também é fácil. Você vai pegar dois elementos vizinhos, está aqui eles, dividir o da frente pelo de trás. Então, vai ficar menos 1 dividido por 5. E agora, Rivelino? Ora, agora, de posse dessas informações, você só vai substituir na expressão, tá certo? Então, bora lá. S é igual a 1, quanto é A1? O A1 é 5. Sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? Ora, a razão é menos 1/5. Então, eu vou colocar entre parênteses. Por quê, velho? Para não ficarem dois sinais, um ao lado do outro, né, sem separação. Então, você tem que colocar entre parênteses. Então, como é que fica? 5 sobre 1 menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1 mais 1/5, que é igual a 5. 1 mais 1/5, ó, vou usar número misto. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 6/5. E agora? Agora repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. 5/6. E agora, Rivelino? Agora 5 vezes 5/6 é numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 5 vezes 5 dá 25. 1 vezes 6 dá 6. Ou seja, a soma dos termos dessa progressão geométrica dá 25/6. Ou seja, é algo assim bem próximo do número 4, tá? Ó, é algo bem próximo do número 4, porque 4 vezes 6 é 24, então 25 dividido por 6 dá bem próximo de 4. Então, se você somar todos os elementos dessa sequência, você vai encontrar um número bem próximo de 4. E tinha que ser, né? Ó, porque 5 menos 1 dá 4. Então, vai ser 4, o resto aqui só é fração. Vai ser 4 e alguma coisa. Joia? Então, moçada, com isso a gente termina aí mais uma questão envolvendo soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu!